Olá pessoal, esse é o Tá na Mesa, um podcast diferente que a gente fica sabendo um pouco mais do que as pessoas aqui que vêm ser entrevistadas fazem do que o que elas falam para fazer. Hoje a gente está aqui com o Joey Voador. Seja bem-vindo, Joey. Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Vamos falar bastante coisa aqui, hein, Joey, hoje. Vamos embora. Mas antes vou fazer um agradecimento aos patrocinadores do nosso episódio aqui. É a Upper, a Academia Upper no Flamengo, a CT de treinamento dele, CT Arena, né? Arena Upper, e também a ML Salvio, que inclusive, dentre os produtos da ML Salvio, que é a maior distribuidora de produtos sem glúten e sem lactose do estado do Rio, tem essa linha aqui deles, que é a Sunflor, que é um presente aqui para você. Obrigado. Deles. A Sunflor é uma linha de chás, cara, que eu mesmo ajudei a desenvolver, foi bem bacana. Eu gosto muito de chá, né, cara? Eu acabo passava para alguns pacientes que também, você toma chá, então tá, vamos fazer um tratamento aqui usando chás e não sei o que, só que eu nunca consegui exatamente seguir em tratamento com chás. Eu uso mais tinturas, mas chás são sempre bem-vindos aí para ocasiões diferentes. Obrigado, Léo. A minha avó paterna adorava chá. Ela tinha um armáriozinho na despensa só de erva e tinha chá pra tudo. Tá triste? Peraí que eu vou fazer um chá pra você. Tá com dor de barriga? Peraí. É muito legal isso. Eu adoro chá. Obrigado. Que bom. Então é algo que tá na tua relação familiar. Tá, assim, tá? Com certeza. Porra, então foi o presente certo. Certíssimo. Que bom, cara. Então, na verdade, enfim, a gente começa o programa normalmente contando uma história engraçada, inusitada, alguma história com alguma comida ou bebida, alguma coisa com relação a alimentos na sua vida. Tem alguma? Tenho. Então manda. Tem uma história ótima. Eu fui morar com a minha avó quando eu comecei a fazer faculdade, né? Eu tinha 17 para 18 anos. E a minha avó perguntou para minha mãe o que eu gostava de comer de manhã. O que eu comia de manhã, que ela podia fazer de café da manhã, né? E minha mãe sempre fez vitaminas de banana com aveia. Banana, aveia, leite, um pouquinho de mel. Gostava muito. Minha mãe já vinha com o copo do liquidificador, né? E a minha avó, sempre ligada em erva, em alimentação e tal, resolveu substituir a banana por inhame. E substituir, bacana. Léo, você não tem noção. Ela botava inhame com germe de trigo, com aveia, com leite de soja, com mais umas ervas. Cara, eu sou igual ela. Meu irmão, mas a parada era horrível. Era tipo assim, era bizarro. E eu lembro que eu acordava e meu irmão... Não, leite de soja, por exemplo, também não é um gosto exatamente agradável. Não, era tudo ruim, brother. Pensa, uma vitamina que tem inhame. Aí, cara, horrível. Então a gente acordava de manhã, eu e meu irmão, e a gente ia meio que saindo de fininho pra, tipo assim, fugir da vitamina. E tipo assim, cara, meu Deus do céu, não quero beber aquela porra. E aí, quando a gente tava saindo de fininho, ela dormindo, meu tio, que morava com a gente na época, que morava a minha avó, meu tio, eu e meu irmão. Ele já, lá do quarto, ele gritava assim, ô mãe, os meninos estão saindo sem tomar a vitamininha deles. Já, não, peraí. De propósito, de sacanagem? Sacanagem, fazia de sacanagem. Cara, era horrível a vitamina. E anos depois, né, isso foi em 95, e anos depois eu participei de um reality show, Hipertensão, e Ganhou, na entrevista, né? Acabei ganhando, e na entrevista, eu lembro que o Boninho, com os outros diretores, tinha uma bancada assim, fazer uma entrevista com você, ele falou assim, cara, você tem algum problema em comer barata, verme? Porque tinha umas provas que você tinha pizza de barata. Essas que eu não conseguiria fazer. E os caras falaram assim, você tem algum problema com comida? Eu falei assim, cara, depois das vitaminas que minha avó fazia... Porra, comparando as vitaminas da avó com isso aqui pra mim é mole, cara. Logo eu comigo, né, que também faço umas doideiras nas vitaminas, cara. E olha que eu nem tive uma avó como essa. Cara, aí o pior foi o seguinte, que ela viu essa entrevista. Ela viu essa entrevista e minha avó, quando queria xingar, ela chamava meu santo. Né? Ela falou, seu filho, ela falava, ô meu santo, eu vi que você falou da minha vitamina lá. E minha avó já é falecida, mas eu guardo essa lembrança com muito carinho, porque era a preocupação dela de dar uma alimentação bacana, de ter uma parada bacana ali de manhã, pra você passar o dia e tal, mas era horrível. Joey, porra. Cara, eu não sei o quanto que você já viu o meu Instagram ali, mas eu não costumo postar muito no feed, mas vira e mexe nos stories, eu posto que eu faço de vitamina com bastante frequência mesmo, deve ser pelo menos 4 vezes na semana. Eu adoro vitamina, desde a época de moleque, que praticamente as vitaminas eram praticamente banana com aveia mesmo, né? Só que vendo o suco verde, um dia eu falei, por que eu não jogo uma folha de couve aqui? Porque eu acho que o suco verde veio de uma ideia como essa. Por que eu não faço um suco com a base sendo a couve? Só que a base não é a couve. Só que eu falei, por que eu não jogo uma folha de couve aqui?
Deu certo. Aí, uma outra vez, eu falei, porra, mas suco verde não é só couve. As pessoas jogam outras coisas. O que mais que eu posso jogar aqui? Cara, e aí eu comecei a jogar o que tinha ou na geladeira ou no congelador lá de casa. Era mais na geladeira, eu acho. Então, eu sempre jogo couve e ou brócolis. Na Então, vitamina? Pô. E aí, eu já joguei, cara. Aí eu jogo... Já joguei... Fica, não, meu bom irmão. Não fica, Léo. Por quê? Na verdade, é isso que eu falo para as pessoas. Uma vez, eu trabalhei no Vasco um tempo. Fiz errado com as meninas. Eu gosto de verdades, né? Eu gosto de já colocar a verdade para as pessoas. Mas eu podia fazer um pouquinho diferente nessa situação. Porque eu levei as vitaminas, eu levei tudo. Na frente delas, eu fui jogando os ingredientes dentro e falei, vocês vão tomar. Tipo, eu mando nessa porra que vocês vão tomar. E aí eu falei, porque eu quero que vocês falem a verdade depois de tomar. Porque eu duvido não gostar. Pô, cara, foi muito maneiro, porque é verdade isso. Então, pelo menos metade, ele falou, caramba, posso fazer em casa? Pô, vou fazer em casa. Eu falei, melhor ainda, divide isso com a família. Porque isso é gerador de saúde. Porque qual era a ideia de pensamento? Não é todo dia que eu como legumes, verduras e tal, no almoço, por exemplo, que é onde costuma ter. Mas aí quase todo dia eu uso algum desses ingredientes na minha vitamina. Se eu posso colocar sem mudar muito o gosto, alguma coisa vai mudar. Só que assim, a vitamina não é de brócolis, de batata, de cenoura, de couve. Ela tem. Então a base continua sendo a banana, que eu sempre uso. Eu gosto muito de abacate, eu também tenho muito. Eu sempre tenho abacate. Eu compro vários abacates e eu ponho já a dose num potinho pequeno no congelador. Então tá sempre, como é vitamina, eu não me incomodo, então não precisa estar abacate fresco. E aí eu tenho isso, cara. A gente tá quase comprando um freezer, porque eu se deixar, eu teria abacate garantido pro ano inteiro. Eu queria ocupar todo o freezer dali com ele. Então, o que eu faço é isso, é uma oportunidade de dar um upgrade nas minhas vitaminas, e aí eu sempre coloco essas palavras. Mas, cara, como tem whey, mel, eu que faço ficar gostoso. Entendi. Né? Acho que o grande lance é esse, porque na nossa cabeça, né, do cara que vive esse mundo fora da nutrição, assim, como profissional, se é gostoso, não faz bem para a saúde. Chocolate, gordura, açúcar, né? E quando faz bem para a saúde, é ruim. Então, eu tenho esse trauma de infância, vamos dizer assim. Então, eu aprendi a gostar do mingau de aveia, da banana com aveia com a minha mãe, que passou a ser gostoso. Mas não é gostoso igual uma barra de chocolate. Quando você faz um cara de 14 anos, 15 anos, 10 anos. Mas quando o cara consegue colocar esses ingredientes que são bons para a saúde e ele fica gostoso, pô, aí é sensacional. Qual que era a ideia, de repente, numa situação que nessa? Aí, vovós de plantão, não tirava a banana, cara. Tirar a banana para colocar um inhame. Não, por quê? A banana não é algo ruim, não é um sucrilhos, um chocolate, alguma coisa para você tirar, está sendo algo saudável também e gostoso. Então, deixar a banana e colocar também inhame poderia ser uma opção. Né? E aí quanto que é a quantidade? Cara, cada um vai vendo o seu. Eu sempre falo para todo mundo, coloca bem pouquinho de tudo. E depois você vai vendo, beleza, eu posso colocar um pouquinho a mais. Vai experimentando. Mas sempre começa com pouco, porque se já começar lá muito inhame, ou muito, sei lá, gengibre, muito alguma coisa, pô, não gostei não, nunca mais quero tomar. Não se dá nem a chance de experimentar de novo. Então, sempre começa com pouco e acho que, de repente, vale a pena você estar aí, ó, revivendo um pouco da sua avó dessa forma aí. Hoje em dia eu uso, cara, na correria de manhã, eu acabo usando o hipercalórico, whey, faço um shake assim, né? Mas até estava conversando com o Paulinho, você conhece, que é um médico e um cara que me ensinou muito sobre treino, sobre dieta e suplementação. É o Paulo Murayama. O cara é um gênio, sabe tudo disso. A parte de reposição hormonal, de tudo. Aqui você pode fazer umas misturas boas nessa tua primeira refeição do dia, né? De botar fruta, leite, aveia. Porque dependendo do que você for colocar e da pressa que você tiver, né? Vai demandar um pouquinho mais de tempo, né? Mas quando você usa, por exemplo, às vezes eu experimento botar leite, aveia, whey, ou um hipercalórico e uma fruta, fica bacana, né? Sempre fica. Fica bem bacana. Só que o que eu ensino muito para as pessoas é todas as refeições, de começar pela vitamina, que eu acho mais fácil ainda. Eu já tenho vários ingredientes diferentes em casa, como se fossem as ervas também. Falo, cara, essa refeição aqui, eu consigo melhorar? Como assim melhorar? Bom, gengibre é bom para mim. Será que eu consigo colocar gengibre nessa refeição, no caso de uma vitamina? Pô, eu consigo. Então coloca. Entendi. Essa refeição consigo melhorar? Porra, aveia, porque muita gente, por exemplo, acha que a aveia é riquíssima em fibras e vai segurar a carga glicêmica da refeição. Vai ser o suficiente para fazer esse papel. Não, na verdade, pelo contrário. Na maioria das vezes ela aumenta mais ainda.
tá? Porque ela é muito rica em carboidrato. Então, supostamente teria que ter mais fibras ainda. Não adicionando mais aveia, mas misturando com uma outra fonte boa de fibra, como a chia, germe de trigo, linhaça, alguma coisa assim. Que não só vai te dar mais fibras, mas mais outros nutrientes. Só que isso tudo é relativo, porque é de cada um, porque depende do que você vai fazer, quanto tempo depois, não sei o quê, porque se tu encher de fibra, encher de gordura boa, abacate. Abacate é a gordura boa, isso tudo vai retardar o esvaziamento gástrico. Se for para fazer igual eu faço, que é um vitaminão, eu tomo 1 litro. Faz 1 litro, eu tomo no copo, que nem você falou ali, eu tomo no copo direto, que eu falo, meu irmão, é aquele copão mesmo. Aí, se for fazer isso, treinar logo depois, aí provavelmente não vai dar, né? E nem é legal. Então, depende de cada um, do momento e tal. Essa minha vitamina, por exemplo, eu costumo fazer pós-treino. Né? O pré-treino é algo mais rapidinho mesmo. É como eu treino no final do dia, porque geralmente eu saio de manhã para voar, né? Para dar aula, para trabalhar com voo. Então, de manhã eu tenho que ser rápido, tenho que fazer alguma coisa rápida. Né? Então, a minha principal refeição, às vezes, quando eu estou ciclando, por exemplo, estou fazendo booking, quero ficar mais forte, eu tomo um outro shake desse ali entre 10h30 e 11 horas, e a minha primeira refeição bacana mesmo, com muita comida, que eu como lá 1 quilo, 1,1 kg de comida, vai ser lá na hora do almoço, ali entre 12h30 e 1h da tarde. Mas essa primeira refeição para mim é muito importante. E assim, eu acabei colocando, você vai me xingar, mas eu uso muito hipercalórico e whey nessa primeira refeição, com leite ou com água. Uma coisa assim, muito simples, muito pobre, mas que me supre a minha necessidade ali. Todo mundo que eu vejo que era mais magro, né, ou mais magro, eu estava falando isso com o filho da minha prima semana passada. O pessoal gosta muito de hipercalórico, eu não gosto tanto, cara. Porque eu acho caloria relativamente fácil de colocar, né, comendo. Né? Mas eu acho ele um whey fraco. Cara, o que aconteceu? Eu pesava 80 quilos. Eu tenho 1,86 de altura. E eu sempre pesei ali 78, 80 quilos. Então sempre fui magro, né? Lá atrás, nessa época magrelo, eu com 1,80 pesava 70 quilos, pra você ter uma ideia. E eu malhando, tomando suplemento, whey, creatina, malhando e tal, eu consegui chegar nos 80 e não passava disso. Eu conheci o Paulo Murayama, Dr. Paulo Murayama, ortomolecular. E é um cara que entende muito de treino, de dieta. É porque ele vive isso, né? Ele usa com ele, né? Então o cara entende. E ele chegou para mim e falou assim, cara, você precisa fazer aí uma dieta de uns 5 a 6 mil calorias por dia, para você poder ter esse ganho de massa que você quer ter. E na refeição, a gente combinou que eu ia comer 600 gramas de arroz e 200 gramas de carne e salada à vontade. Quando eu pesei a primeira vez 600 gramas de arroz, eu falei, fudeu. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Eu levei 1h30 para comer aquilo ali. Tipo assim, era muito. E eu precisava fazer aquilo ali 4 vezes por dia. Então, cara, eu não aguentava mais comer. Era muita comida. E aí, o que eu fiz? Eu descobri o hipercalórico. Porque num shakezinho de 300 ml, eu tinha 1.000 calorias. É o melhor? Eu sei que não. Era muito melhor fazer isso em comida. Mas eu acho que isso é um dilema que talvez o nutricionista tenha com uma pessoa na correria, porque às vezes eu ia no nutricionista e o cara me passava uma dieta que eu conseguia fazer ela uma semana, mas depois ela não se encaixava na minha rotina. Então, quando você consegue fazer uma dieta que encaixa na rotina do cara, vai ser mais fácil do cara seguir. E eu posso estar enganado, eu acho que a dieta para ganhar peso por um cara magro, eu acho que ela pode ser muito mais difícil do que a dieta do cara que quer emagrecer. Tudo bem que se privar de comida é muito ruim. Mas, cara, quando você tem que se entupir de comida, eu acho que deve ser tão ruim quanto. É difícil até falar qual que é mais difícil aí, né? Porque é individual, é de cada um. Mas realmente eu vejo muita gente com muita dificuldade. Mas às vezes quando eu olho um pouco mais de perto, eu vejo... Mas para mim fica um pouco mais fácil entender às vezes, né? E a galera... Eu que não sou muito fã de hipercalórico, porque a galera gosta muito mesmo. É que eu prefiro... Acho que é porque é prático, dar calorias e gastar o dinheiro só com whey mesmo. Porque sai mais, o custo-benefício, sabe? Sai mais barato. Um whey que tem mais proteína, até tem mais qualidade para mim. Mas não que esteja errado. E como é que eu posso enriquecer esse meu shake de manhã, eu fazendo a consulta de graça? O meu normal, eu consumo de 4 a 6 mil calorias dia, já desde, na época da faculdade, consumia até mais, cara. Primeira vez que eu fiz o cálculo na vida, eu falei, caraca, tava dando 6.500 para 7.000. E eu nunca, não tem como dizer, é isso, porque eu nunca segui, nem nunca vou seguir uma planilhazinha, uma dietazinha assim. Eu só como livre, cara. E como eu como algumas coisas calóricas, que para algumas pessoas é proibido,
acaba que fica sempre numa quantidade. E eu como o que é considerado besteira e também proibido, mesmo não sendo, né, saudável calórico. Porque eu como chocolate com frequência, eu como, cara, eu como brownie, eu não chocolate. bebo, não fumo, mas chocolate eu é bebo, meu... Tudo bem que eu não bebo todo dia, eu bebo só nos finais de semana. Aham. Só que aí entra álcool, entra a caloria daquela bebida alcoólica, entra... Ih, cara, o meu eu é já normal. bebi uma época, mas eu, por exemplo, não bebo álcool. Mas eu Zero, vejo que zero. muita gente tem dificuldade de fazer, tipo, 3.500 calorias dia. Porque eu faço, às vezes, só avaliação corporal. Já teve gente que veio só para avaliação. Ah, tô numa dieta de ganho de peso, mas não consigo chegar, muito difícil, 3.500 calorias dia. Eu falei, é sério? É porque, de repente, se restringe a ponto, pô, não posso isso, não posso isso, não posso isso. Já peguei gente que não come oleaginosas. Agora, o que eu boto no whey? O Paulinho de falou pra manhã? mim uma época, eu sempre comi muitas nuts, né? O Paulinho falou pra mim, esse Paulinho mesmo, virou pra mim e falou, tem que parar de comer essas comidas de passarinho, porra. Eu não sei o quê. Eu falei, pô, mas elas que me dão nutrientes e calorias pra caramba, né? Por exemplo. Então isso eu como muito. Mas essa primeira refeição de manhã, se eu não uso hipercalórico, uso só whey, eu posso enriquecer essa vitamina com caloria. Pode, cara, porque tem até, se você jogar um óleo de coco, por exemplo, calórico. É muito calórico. Continua sendo óleo, né? Então é calórico. E eu gosto de alguns como é que se diz? Compostos do óleo de coco. Acho que são bem-vindos pra gente também. Entendi. É claro Legal. que tudo, a galera, mas tem que controlar a gordura saturada, é uma gordura saturada, eu não sei o quê. Cara, uma galera já fez dietas, aí tem livro, eu tenho esse livro, Bulletproof Coffee, de você emagrecer com óleo de coco, café com óleo de coco. Eu acho super bem-vindo, cara, mas é claro que é porque tem que olhar todo o contexto, né? Mas tem várias formas da gente enriquecer, como as nuts, que eu super gosto de manhã. Aí, independente do que vai fazer de atividade depois, mas dependendo como for, pode comer logo um punhadão, cara, de alguma, ou mais um pouquinho da outra, pronto. Jogar na vitamina, eu tenho uma paciente que ela não gosta tanto de comer, mas ela ama jogar na vitamina. Eu falei, então pronto, fechou. Entendi. Uma castanha de caju. Porque eu gosto muito de manhã já começar o dia com castanha de Pará, que é para garantir o selênio da gente, o selênio nosso de cada dia. Eu falo, coloque umas 2, 3 castanhas do Pará, que dali já vai fazer uma diferença. Aí que você começou o dia com proteínas de qualidade, talvez um carboidrato de qualidade e gordura de qualidade. E também com fibra. Legal. Perfeição. Legal, né? legal. Vamos lá. Aqui, você tem alguma... Eu sempre pergunto se a pessoa tem alguma fake news, alguma coisa na sua área, na sua profissão, que o pessoal fala aí na internet que de repente você fica ouvindo e fala, ai meu Deus, te incomoda? Existe isso? Cara, existe, né? Cara, eu sou instrutor de parapente, né? Quando você trabalha com voo livre, é um assunto que a grande maioria das pessoas tem uma certa aversão, né? Não, jamais, tá maluco, nunca que eu ia fazer um negócio desse. E ao mesmo tempo tem um percentual de pessoas que se atraem muito por isso, né? Que o cara quer viver isso, quer... E você tem quando rola um acidente, quando você tem algum problema, é muito comum, né, criar-se aconteceu um acidente, aí eu recebo, sem brincadeira, 200 mensagens do link pessoas que nem falam comigo, mandam o link da mensagem. E eu entendi que as pessoas me mandam isso para ela confirmar ela não fazer. Tá vendo? É por isso que eu não faço. Tá vendo aqui o acidente? E, às vezes, essa informação tá toda errada. A gente teve agora, na semana passada, um acidente em São Conrado, onde o instrutor e a passageira se machucaram, coisa normal, assim, não é normal, uma coisa não tão grave, se machucaram um pouco e tal, e saiu como acidente de parapente. Não foi parapente, foi asa delta, entendeu? Então, saiu em jornal e tal. Então, a própria pessoa que vai dar a notícia, ela não está preocupada com a veracidade do fato, como aconteceu. Porque a notícia que caiu uma asa delta, um parapente, e o cara se machucou, já é o suficiente para ele criar aquela onda que ele quer criar de informação, de gerar um conteúdo que vai ter like, que vai ter engajamento e aquela coisa toda. Isso é um problema que eu vejo, Léo, não é um problema só da minha profissão, é um problema que eu acho que a gente tem hoje, porque há anos atrás, eu sou da época que você tinha algumas fontes de informação e milhares de pessoas para receber, né? O Papa morreu, como é que você ficava sabendo disso? Jornal, papel, revista, rádio e televisão. Não tinha outra fonte de informação. E a rede, né, a rede social e a rede da internet, ela criou uma estrutura que hoje todo mundo é fonte de informação. Eu fiquei sabendo que o Papa morreu pelo seu tweet, né? Então todos nós viramos fonte de informação também. Só que você não tem mais uma
como constatar se aquele fato está realmente certo, né? Eu sou muito do número, do fato, do dado, do número. E como você passou a ter essas fontes de informação, né? Você teve um destaque de pessoas que ela tem mais engajamento que essas fontes tradicionais. Hoje você tem um blogueiro que um tweet dele tem mais engajamento do que uma notícia num telejornal, de um canal de televisão, sendo que esse cara não tem compromisso com a verdade, né? Ele pode dar um fato torto, que não tem problema, me enganei. Você tem um problema muito grande que você não sabe aonde você vai confiar. Então hoje você tem que ter um cuidado muito grande para saber se realmente aquela notícia, aquele fato, aquele dado é verdade. E a coisa mais louca ainda que eu vejo no estudo é que se você hoje comprova o fato, o dado, as pessoas vão contestar. Então, o dado hoje, exato, o fato, ele não é mais relevante. Então, a fonte não é relevante, o fato, o dado não é relevante. É o que eu acho que está certo. Então, eu até brinco, se você postar lá na sua rede social, 2 mais 2 é igual a 4, vai ter gente discordando, vai ter o cara que vai falar o seguinte, cara, olha só, 2 mais 2 dá 10, e eu tô aqui vendendo um curso, clica aqui embaixo que eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso com o seu dinheiro. E vai ter o cara que vai comprar. Então percebe a loucura. Eu então, sofro bastante disso. Toda essa loucura hoje que você tem no ciclo de informação e de comunicação, ela se reflete, lógico, no voo livre. Então é muito comum, mas eu estou voando e se entrar um vento. Então eu informo, cara, toda vez que você olha um problema, um acidente no voo livre, você tem que ir para o histórico, né? Quantas vezes isso já aconteceu? Então ninguém nunca morreu porque estava voando e entrou um vento. Histórico não só do esporte, do parapente, mas também até do próprio profissional. Do próprio profissional. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, mas se eu estiver voando e entrou um vento. O vento não entra de repente. Se o cara estava voando num dia numa condição de vento ruim, e já existia uma previsão para aquele vento, sudoeste, por exemplo, o vento ele não entra de repente, ele vai avisando que vai entrar, só que o cara, cagou para a informação. Não, vai dar para voar assim, tá de boa. Existe profissional que caga para informação. Exatamente. Igual existe surfista que está sempre olhando as condições do mar e do vento e o surfista que nem está nem tá aí. Nem surfista, aí. Remador. Exatamente. Então, como você tem hoje, as pessoas estão mais ansiosas, elas querem tudo muito rápido, tudo muito de bate-pronto, né? Antigamente você postava um vídeo de 3, 4 minutos surfando. Hoje em dia as pessoas não perdem 10 segundos para ver um story teu surfando. Então a coisa está muito rápida. Talvez por essa grande, né, como são 100 pessoas dizendo que o Papa morreu, você tem muita informação, o cara vai passando por aquilo rápido. Isso criou um comportamento que eu quero tudo rápido, né? Então você não tem mais aquela coisa de viver o processo, de absorver a informação de maneira mais lenta, né? O aluno de voo livre, por exemplo, tem esse problema às vezes. Porque o cara quer aprender a voar logo, né? Eu tive um caso recente. O cara ainda está aprendendo a voar, mas ele já quer voar com a câmera, ele já quer fazer o voo sozinho, ele já quer fazer o lift, né, que é o voo de túnel, mas ele tem várias coisas ainda de fundamento de voo livre que ele não aprendeu ainda, mas ele já está com a cabeça lá na frente. E o que acontece com esse cara? Ele acaba pulando etapa e você, em algum momento, você pode estar numa situação que você não sabe o que fazer. Aí você se expõe a um risco, se expõe a um acidente. Aí o cara se acidenta ou toma um susto, ele fala, cara, esse esporte é perigoso. Não, o esporte não é perigoso. Você é que queimou etapa. Você é que, quis dar o passo maior do que a perna, né? Então é muito importante, hoje em dia, você entender realmente o que aconteceu, qual foi o motivo. E essa questão da notícia, do acidente, mas ela não te atrapalha? Não. Porque é muito louco essa questão do comportamento, porque o cara que está com medo de voar, que ele não quer voar, que ele tem medo, ele não vai voar. E você pode dar toda a informação para ele que é seguro, porque não é o sonho dele, não é o que ele quer, ele tem medo, ele não vai fazer, e ok, não tem problema nenhum com isso. Então a notícia do acidente, esse cara me manda, ele não está mandando para mim, ele está mandando para ele. Tá vendo, Joy? Eu não vou voar com você, porque aqui, o cara morreu. As pessoas caem. Entendeu? E o cara que está afim, ele não está nem aí. Ele sabe que tem acidente, ele sabe que uma pessoa pode morrer, mas ele está afim de fazer aquilo ali. Entendeu? Mas percentualmente falando é baixo, né? Muito baixo. Muito baixo. Porque se for entrar exatamente, se pode até ser um argumento para quem fala algo assim, você pode falar, meu irmão, também tem acidente de trânsito, pessoas morrem na estrada. Você viaja de carro? Opa, não entendi. Por que você viaja de carro? Você também está correndo esse risco. Léo, você tem muito acidente hoje no trânsito por causa do WhatsApp. As pessoas dirigem olhando no telefone, né?
Percebo Tem um site, agora eu não tô lembrando, depois eu posso te mandar o link, a gente bota aqui embaixo pra galera acessar, que ele dá o percentual de acidentes fatais por esporte. E um dos esportes que mais mata no mundo é o ciclismo. E assim, não é por volume, é por percentual. A cada 100 pessoas que praticam esporte, quantas morrem? Então o voo livre, o percentual é muito, muito, muito baixo. Ciclismo englobando, tipo, mountain bike também? Tudo, Alguma coisa? englobando tudo. Você tem muita... Por exemplo, a gente subindo ali a rampa no final de semana para ir para o voo, a gente sobe a Estrada das Canoas, que é uma estrada estreita, sem acostamento, com muita curva. E várias pessoas pedalando ali. Então, de vez em quando tem um acidente. Eu acho eu brinco com as pessoas que eu falo que é muito mais perigoso fazer aquele rolê de bike ali do que fazer um voo. Numa condição que a gente controla a meteorologia, a gente tem bandeiras. Então, a São Conrado é a única rampa no mundo que você tem um fiscal de rampa que ele te ajuda a checar o equipamento se está tudo ok e ele checa a condição. A gente tem uma estação meteorológica com padrões, com parâmetros e com bandeiras. Tipo, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira verde. A bandeira vermelha ninguém decola, bandeira amarela só pilotos experientes e bandeira verde aluno pode decolar. Então a gente tem todo um controle que, cara, eu já rodei rampa no mundo inteiro. Você vai Suíça, França, Áustria, Estados Unidos e não tem isso, de você ter esse controle de operação. E a gente tem esse controle lá. Então eu falo, você ir voar no final de semana com um instrutor que tem certificação, que tem seguro, que tem experiência, que você tem uma referência desse cara, num padrão de operação como a gente tem, o risco de ter um acidente é muito, muito, muito pequeno. Isso estou falando de parapente. Agora, as pessoas se expõem, às vezes, num risco muito maior sem saber que está se arriscando. Por quê? Falta de informação. Uhum. Mas agora eu me lembrei bem de uma coisa. Eu salto de paraquedas. E aí quando as pessoas falam, pô, mas você não tem medo do paraquedas? Eu já falei, não, depois que o paraquedas está aberto. Mas no parapente é diferente. Existe a possibilidade dele fechar depois de aberto. Uhum. Isso existe, né? Existe. O parapente, isso tudo é uma questão de... Você pode trabalhar essa parte. Não. Porque eu já vi uns vídeos de gente fechando de propósito. Sim. O parapente fecha, que eu falo, ele fecha, mas ele abre. Entendeu? Então, é como se fosse uma estrutura que ela absorve pancada. Entendeu? E qual o problema do parapente fechar? Nenhum. Eu posso decolar duplo com você e fechar ele inteiro. Ele vai reabrir e a gente vai voltar a voar. Então, eu tenho homologações de parapentes diferentes para iniciante até avançado, que ele vai ter um comportamento mais suave ou não tão suave, mas vai ter mais performance e vai de acordo com a experiência do piloto usar. O parapente que a gente usa para voar duplo é um parapente de aluno, se eu fosse comparar para o padrão de segurança dele, né? Para a segurança passiva dele. É uma mãe. Então, você tem casos de voar e ele tomar fechada e ele vai reabrir e vai continuar voando. O problema do voo livre não é isso. O problema é você se colocar numa condição meteorológica que não está favorável para o voo. Isso é que vai causar o acidente. Então, assim, os acidentes acontecem aonde? Na decolagem e no pouso. Então, no meio do voo tomar fechada, problema nenhum, ele vai reabrir, eu vou voltar a voar. Só vai ser um susto do caramba. É um susto, mas eu tomei uma pancada e, eu tomei ele twistou, como a gente fala, e eu tenho que jogar o reserva. Beleza, você vai descer de paraquedas, entendeu? Mas o mais grave é onde? Decolagem e pouso. Nesse momento, você não é essa questão de tomou fechado ou não, entendeu? É o cara fazer uma aproximação, saber o que está fazendo. E, Léo, pesquisando, se você olhar o histórico, né? Eu já estudei a fundo gerenciamento de riscos, quando eu trabalhava com TI. Então, quando você olha os acidentes e vê o motivo dos acidentes, basicamente é equipamento sem controle, um equipamento que não tem revisão, que o cara tá velho, tá mal usado. Tem muito acidente de asa delta, principalmente, que estourou o cabo, rompeu algum parafuso, foi problema de manutenção. E no caso do parapente, tipo, o tecido já tá muito desgastado, tá muito poroso, tá vazando ar, então ele não tem mais performance de voo. Ah, mas e se estourar a linha? Aquela linha não arrebenta, é a coisa mais rara do mundo. Já teve caso de acontecer de linha arrebentar, mas era um parapente assim velho, sem manutenção, que o cara tá usando força na barra. Mas essa linha é forte pra caraca, né? Muito, uma linha daquela aguenta 200 quilos. Entendeu? Então o problema não é esse. A grande causa do acidente na grande maioria das vezes, assim, 90%, o piloto tá voando numa condição que não era para estar voando. O cara tá forçando a barra. E em segundo lugar, equipamento velho, sem manutenção. Então hoje lá em São Conrado, a gente resolveu esses problemas como? Os equipamentos,
eles depois, toda vez que eu vou e eu faço uma matrícula, ele tem um contador. Quando ele chega num determinado número de voos, eu sou bloqueado no sistema e eu sou obrigado a mandar o parapente para uma revisão. E a parte de meteorologia, a gente tem uma estação meteorológica na rampa e no pouso, e esse controle de bandeiras, junto com os fiscais que liberam se a condição está boa ou não. Isso elimina 100% o acidente? Não. A gente teve um acidente na semana passada. Não elimina. Mas você traz esse percentual de acidente a muito pouco. A gente faz uma média ali de mais ou menos uns 40 mil voos por ano ali em São Conrado. E você até hoje teve um acidente fatal de parapente com um passageiro e, se eu não me engano, 5 ou 6 de asa. Esses números eu tenho que verificar, mas é mais ou menos em torno disso. Ao longo de quase 40 anos de voo. Então, assim, é um número muito baixo em relação ao percentual de praticantes. E toda vez que acontece um acidente, a gente aprende por que aquele acidente aconteceu, qual foi o motivo, e a gente traz uma solução para aquilo ali não aconteça mais. Então, teve um acidente há muitos anos atrás que uma menina caiu porque o piloto esqueceu de prender as pernas dela, né? Então, eles entraram em voo, ela caiu e morreu. Por conta desse acidente, a gente colocou o fiscal de rampa, que é esse cara que antes de eu avisar que eu tô pronto para decolar, o cara vem e olha tudo para saber se está tudo ok. Então, acho que o mais importante ainda é que a gente consegue aprender e a evoluir a dar instrução de parapente da maneira mais segura possível, entendeu? Então, esse percentual hoje, na minha visão, é muito, muito, muito baixo em relação ao número de praticantes e comparando com outros esportes. Show de bola. Vamos lá, agora eu vou pedir para você contar a sua profissão respondendo algumas perguntas de bate-pronto, beleza? Beleza. O que você mais vê na sua profissão? Pessoas com medo. Mas com muita vontade de viver aquilo ali. Isso eu acho muito legal. Assim, eu tenho muito respeito por isso. A pessoa tá com medo, tá ali cagada, mas ela quer ir. Ela quer viver aquilo. Mas tem gente que trava ali na hora, né? Léo, é muito pouco. Para você ter uma ideia, a pessoa que chegou ali comigo e desistiu até hoje foram 3. E eu já passei dos 5 mil. Quer falar o nome delas aqui? Mas assim, eu sou instrutor desde 2006. Né? Então até hoje, 3 pessoas desistiram comigo ali na hora. Porque a maioria tá com medo e fala que vai desistir, mas aí a gente dá aquele papo ali. Mas isso pode ser ruim? Atrapalhar muito essa largada, saída ali? Sim. Sim, tanto é que eu faço um briefing bacana com a pessoa. A grande questão é a seguinte, quando é uma pessoa leve, tipo, eu peso 95 quilos. Aí tu empurra e foda-se. Se eu vou voar com uma menina de 40 quilos, 50 quilos, cara, né? Mas se eu vou voar com um cara de 100 quilos, esse cara pode me atrapalhar bastante. Então, geralmente, para uma menina leve, eu falo, não, tranquilo, fica em pé, só dá um passo para frente que a gente vai de boa e eu levo. Né? Agora, quando chega um cara pesado, e o cara tá com muito medo, muito travado, porque no momento da decolagem, que a gente começa a andar, se o cara travar, o parapente vai jogar a gente no mato. A gente vai morrer? Não. Fere mais o ego do piloto do que outra coisa. Vai cair nas árvores ali, vai dar uma raladinha, mas risco zero. Ninguém nunca morreu porque caiu ali. No máximo vai dar uma ralada, vai se cortar. Então, geralmente, para esse cara, tem instrutor que dá um monte de informação. Porque é o vento de frente, isso cria sustentação, passa pelo velame e tal, e eu acho que menos é mais. Quanto menos informação, até porque quando você está com medo, você não está ouvindo nada. Né? Então, no início eu falava assim, cara, é muito importante que você ande comigo. Você não pode travar, você não pode correr. Mas ao longo do tempo eu vi que isso também não era suficiente. Então hoje eu chego para esse cara e falo assim, olha só. Porque tem gente que mesmo você falando na hora vai dar aquela segurada. Vai dar aquela... Deus, o cara trava. E geralmente, mulher é muito corajosa. Mulher, cara, é incrível. Eu ia fazer essa pergunta, eu estava esperando aqui. Eu ia mulher brincar, é vamos lá. Quem é melhor, dificilmente homem ou mulher? uma mulher. Não é querer bodar, a separar mulher... não, gente. Mas é porque eu vi isso também no paraquedismo. Né? Tem umas histórias engraçadas assim. Mas a mulher vai, cara. Tanto é que assim, a grande maioria das pessoas que me procuram para voar são mulheres. E homem, quanto maior, mais medroso. E mais trava. Então, às vezes, vem aqueles caras grandes, né? E tem gente que mente o peso. A gente tem uma balança lá no clube. Cara, outro dia um cara falou pra você, não, eu tô com 89 quilos. Eu falei, cara, o cara do meu tamanho, gordinho. Eu peso 95, o cara tem 89. Eu falei, cara, dá uma pisadinha nessa balança aqui. Eu falei, não, mas eu sou obrigado a pisar na balança? Cara, questão de segurança, preciso saber seu peso. O cara pisou 112. Eu falei, cara, acima de 100 eu não levo. Até porque já entra num problema de homologação do velame. Essa é uma pergunta que eu vou fazer lá na frente, que eu acho que posso encaixar agora de um seguidor, não vi o nome agora, que ele falou, qual é o limite de peso
no contexto geral, para o equipamento e tal, e para as pessoas saltarem? Eu tenho 150 quilos, eu posso saltar? Ou é só informar e de repente muda o equipamento? Então, Léo, geralmente o equipamento ele é homologado para 200 quilos, tá? Na média, a maioria dos equipamentos são homologados para 200 quilos o peso total. O peso total é o peso do piloto, do passageiro e do equipamento. Então, por exemplo, eu uso um equipamento que é todo leve. É tudo feito para ser mais leve, né? E no voo livre, tudo que é leve é muito seguro tão quanto, mas é muito mais caro. Mas isso me dá uma margem maior. Então, assim, se o equipamento pesa 20 quilos e eu peso 95, eu não posso passar de um cara de 95 quilos. Entendeu? Então, assim, eu tenho de 200 a 220 quilos no peso total. Só que o grande problema é que um cara pesado, se ele travar, é muito mais complicado para o piloto sair. Então, numa homologação de peso, você tem lá um instrutor de 60 a 70 quilos que leva um cara de 130. Então, para a homologação do equipamento, ok. Mas é uma decolagem muito complicada. Entendeu? Então, você tem vários casos de acidente na decolagem que um dos fatores que agravou bastante era o passageiro pesado travado. Então, é interessante para quem está procurando fazer o salto, de repente, se eu for um cara grande, procurar também um cara grande. Talvez não tão grande, mas um cara grande, melhor do que um cara pequenininho. Ou então não, é só eu correr, pô. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que é muito do instrutor avaliar a condição do dia, né? Se é um dia que tem um ventão forte de frente, pô, é muito mais fácil de decolar do que um dia que não tem vento. Entendeu? E avaliar muito ali a situação do cara. Esse cara vai correr? Esse cara vai ter atitude de decolagem? Esse cara vai travar muito? Ele é muito pesado? Eu já vi piloto decolar com um passageiro de 130 quilos. Eu acho loucura. Mas assim, o cara fez o voo e foi de boa. Entendeu? Só que é uma margem que o cara tem que ponderar ali para saber até o que é. Então, às vezes a pessoa liga para mim e diz, Joe, eu peso 120 quilos, mas é meu sonho, vá. Eu falo assim, cara, continua sonhando. Porque eu vou te levar no máximo 100 quilos. Você precisa perder um peso aí. E vai o bacana... no nutricionista Léo Reis primeiro. Exato, Léo. Tu sabe que já teve gente que me procurou e assim, Joe, eu tô com 115 quilos, mas vou fazer uma dieta, eu vou perder peso, eu vou te procurar e vou realizar meu sonho de voar. E essa pessoa me procura, tipo, um ano depois, pesando 90 quilos, sabe? E tipo assim, eu fico feliz com isso, porque foi um impulso pro cara... Exatamente. Às vezes foi a maior motivação dele. Exatamente. Porque tem que ter motivação, né? E aí... Às vezes foi o que... É isso. Que motivou. Mas o sonho de consumo é aquela menina de 40 quilos, sorridente, empolgadona, que tá amarradona e decolagem é fácil. Vamos lá. E o que você mais faz exatamente na profissão? Porque é diferente do que mais vê, né? O que você mais vê, você falou que é tipo as pessoas com medo. E aí o que você mais faz? Léo, o que eu mais faço, assim, se você botar de maneira técnica, é produzir conteúdo, né? Porque ali eu tô voando, mas eu tô com 2 câmeras. É engraçado que hoje em dia é mais importante a imagem do que o voo em si. Então você tem... É muito louco. Às vezes o cliente... Entendo. E eu acabei me destacando ali no voo, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, fazendo voo de instrução, é que as pessoas estavam mais focadas na foto, no vídeo para postar do que no voo em si. Cara, na verdade, eu acho triste essa realidade, né? E não é. Porque, assim, de certa forma ele viveu aquilo, né? Mas você tem aquele... O gringo, por exemplo, você vai voar com um europeu, ele tá cagando pra foto e vídeo. Ele quer viver a experiência. Tanto é que, às vezes, o dia tá nubladão, o dia tá meio feião, mas o cara quer viver aquela experiência de boa. Maneiro. Mas o brasileiro não. O brasileiro quer. Tanto é que se eu fizer o voo e chegar lá no pouso e falar assim, cara, deu ruim aqui que o teu material não saiu, a câmera deu um problema, meu irmão, o cara vai murchar, tipo assim. E eu levo o cara pra voar de novo, sem cobrar. Porque eu sei como aquilo é importante. Então, quando eu enxerguei isso, eu fui me especializar em produzir conteúdo, fui aprender fotografia. Que ângulo melhor eu vou ficar aqui no voo, que posição do sol, o que eu boto no fundo. Eu fui estudar isso porque eu vi as fotos do site da GoPro, do perfil da GoPro, alucinantes, e eu não conseguia fazer igual. Como é que eu faço igual? Porque eu vi que era importante isso. Então, o que eu mais faço? A parte do voo é muito simples para mim. É um voo tecnicamente simples, mas a parte de conteúdo, de gerar foto e vídeo, talvez é o que eu mais faço. Mas se perguntar de maneira poética o que eu mais faço, realizar sonho. Porque é muito legal. Caralho, eu realizo sonho. Porque eu fico muito feliz que às vezes eu passo num Instagram e eu vejo que a foto do perfil da pessoa é a foto voando comigo. A foto que a pessoa usa no WhatsApp como perfil
eu tô lá. Eu já mandei gente pra você, familiares, assim, que eu sei que era isso, era o sonho de vida. Exato. Eu lembro da minha prima falando isso, Exato. meu irmão. E para muita gente é uma virada de chave. Tem gente que se emociona, que chora. Eu fui voar com uma senhora de 84 anos, 82 ou 84, que ela falou, foi o sonho da minha vida inteira. A minha vida inteira sonhei com isso. E a neta foi levar ela para voar. Entendeu? Falou, agora, meus filhos criados, netos criados, não tem, eu vou realizar meu sonho. E eu penso o seguinte, cara, eu fico pensando, cara, que bom que ela realizou o sonho dela, né? Mas, pô, demorou 82, mais de 80 anos para realizar. E tem gente que chega para mim e fala assim, não, eu quero combinar de voar com você no meu aniversário. E eu falo assim, cara, você vai fazer isso só no seu aniversário? Eu quero fazer isso todo dia, entendeu? Acho que todo dia é dia de você realizar um sonho, de você fazer uma coisa que você quer muito, né? Só que a gente coloca uma dificuldade, talvez. Eu sei que existe todo um problema de tempo, de dinheiro, de foco, mas é muito bom você fazer as coisas que você sonha, que você gosta. E às vezes a única coisa que falta é a tua iniciativa e foco para fazer, né? Porque dinheiro nunca vai ter, tempo nunca vai ter. Mas quando você bota uma prioridade, cara, a coisa acontece. A Flávia, a gente está namorando desde novembro, né? Uma pessoa incrível, a gente se conectou de uma maneira incrível. E toda vez que eu quero alguma coisa, que eu quero fazer alguma coisa, tem um quadro no meu quarto e eu escrevo ali o que eu quero fazer, né? E eu tô com um projeto de junho, eu quero escalar o Mont Blanc e decolar de parapente de lá. Então, logo depois que a gente se conheceu, lá para dezembro, janeiro, eu botei lá que eu precisava, que eu queria fazer isso e as coisas que eu precisava fazer. Eu precisava de dinheiro para viagem, que eu não tinha. Eu precisava do equipamento especial para voar, que eu não tinha. Eu precisava do guia de montanha e equipamento de lá, que eu também não tinha. E era um custo alto isso. E a logística é complicada e tudo, não sei o quê. E quando foi agora, umas semanas atrás, eu consegui fechar tudo. Eu fui resolvendo tudo, fechando tudo. E outras coisas que eu coloquei no quadro. E ela falou para mim assim, cara, esse quadro é mágico, porque tudo que você escreve ali acontece. Então, assim, o quadro é mágico? Não. É o foco que você bota na coisa, entendeu? Então, assim, hoje eu me sinto como uma ferramenta de facilidade para realizar o sonho de voar. Porque se você olhar, Léo, há 100 anos atrás, voar era uma coisa totalmente impossível na vida de uma pessoa. Era acesso a muito poucas pessoas, né? No início do século, quando estavam criando a aeronave, né? Quando criando o sonho do Santos Dumont. Então, se você tem 6.000 anos de sociedade, né? De ser humano andando pelo planeta de maneira organizada, de sociedade e tal, você tem pouquíssimo tempo que as pessoas têm a oportunidade de fazer isso. Então, hoje, as pessoas que vivem hoje têm uma oportunidade de voar livre como um passarinho, né? Ver o planeta de cima e sentir o vento no rosto, que há 1.000 anos atrás era uma coisa totalmente impossível. Então, esse sonho hoje é viável para fazer, mas ainda assim é para poucos. São pouquíssimas as pessoas que vão ter esse peito de ir lá e falar assim, cara, eu quero aprender a voar. Eu quero ser piloto e quero voar nesse troço aí. A mochila é mágica, né? É uma mochilinha que você bota nas costas, que você abre e vira uma aeronave. E você voa a 3.000 metros do chão. Então isso é muito louco. E eu ser uma ferramenta que proporciona isso para as pessoas é o que mais me realiza. Porque eu falo que é a profissão que eu escolhi, né? Porque você quando está com 18 anos lá e fazendo faculdade, você não tem muita noção das coisas. E eu queria ser pianista. A minha primeira opção lá com 16, 17 anos era fazer faculdade de música. Igualzinho, tudo a ver. O meu sonho era ser pianista. E depois eu descobri que como pianista eu não ia pagar as contas. E o grande boom da época ali, 94, 93, né? Em 95 teve o lançamento do Windows 95, era informática. Fui fazer TI. Beleza, pago as contas. Só que em 2015 eu vi que isso não me fazia feliz, cara. Não era isso que eu queria, né? Então eu escolhi o voo livre como profissão porque era o que eu amava fazer, o que eu gostava de fazer. Aí você conecta tudo isso, cara, é incrível. Bacana. Vamos lá. Bate pronto. O que você mais gosta nela? Na profissão, É. o vento no rosto. A frase que você mais escuta? Acho que eu não vou conseguir. A frase que menos gosta de ouvir? Quero desistir. A que não gostaria nunca de escutar, mas ainda assim escuta? A que eu não gostaria de escutar, mas mesmo assim eu escuto.
Pode até ser a mesma, quero desistir. Não, é quando a pessoa... Ah, tá. É quando a pessoa fala assim pra mim, cara, na próxima vez, no ano que vem, eu vou fazer de novo. Por que eu não gosto de ouvir isso? Porque eu falo assim, cara, o cara vai esperar 1 ano pra fazer isso de novo. Não é que eu queira que o cara voe comigo de novo, não. Mas se é uma coisa, foi tão incrível, foi tão boa... Porque quando eu voei a primeira vez, quando eu pousei, quando eu fiz o voo duplo que eu pousei, eu falei pro instrutor, sabe o quê? Eu falei assim, cara, eu quero ser piloto. Eu quero voar todo dia. E eu comecei a fazer o curso no mesmo dia. Que eu falei pro cara assim, eu quero ser piloto. Ele, cara, tá bom, você me liga aí essa semana, a gente combina de fazer uma aula. Eu falei assim, cara, tem como eu começar hoje? E eu comecei a fazer o curso no mesmo dia. E o cara falou assim pra mim, mas você nem sabe quanto custa o curso? Eu falei, cara, eu nem quero saber, porque eu não vou ter dinheiro pra pagar. Entendeu? Quero fazer. É. Maneiro, ele viu, porra, gostou mesmo, hein? É. E o mais louco disso, Léo, é Deve que ter marcado a vida dele também, né? eu não tinha dinheiro para fazer o curso, não tinha dinheiro para equipamento. Eu ganhava R$ 900 por mês, o curso custava 1.200 e o equipamento custava 5.000. E ele falou assim, fica aí, vamos começar. E ele continuou a fazer os voos duplos. Quando ele pousou, a gente foi conversar e a gente chegou num acordo. Eu ia fazer um site para ele e ele ia me dar o curso. E o equipamento eu ia pagando ele aos poucos. Então assim, o cara me facilitou muito para eu conseguir voar. Foi uma peça importantíssima na minha vida, o Kiko. Infelizmente ele faleceu no acidente de moto em 2010, mas foi um cara assim que, cara, abriu o caminho para eu voar. Quando tem que ser, mano. O que pode e o que não pode na profissão? Você pode quase tudo, desde que você respeite a natureza e respeite a pessoa que tá voando com você, né? Respeitar as regras de voo livre e tal. Então eu já fiz várias coisas loucas, vamos dizer assim, né? Já fiz um ensaio para Playboy, que é a modelo voa nua. Já fiz chá revelação. Já soltei cinza de pet, cinza de pessoas que morreram, né? O próprio Fiuza, que você conheceu, um amigo nosso, as cinzas dele eu joguei, né, no voo. Ele, pouco antes dele falecer de câncer, ele falou assim, cara, eu vou ficar bom para fazer o curso contigo, para eu ser piloto, que eu quero voar de parapente. Infelizmente não conseguiu. E ele mesmo pediu para jogar as cinzas dele quando ele fosse... Mas jogou tudo ou uma parte? Foi uma parte. É cinza uma parte. Pra caraca, né, cara? Foi uma parte. Sabia, porque uma parte a família jogou no mar e tal, essas coisas. Teve uma senhora... Dá pra dividir. Dá. Teve uma senhora que o pet dela morreu, o cachorrinho dela morreu, e era um cachorrinho muito alegre, muito feliz. Ela era do Nordeste, ela veio pro Rio pra voar comigo e pra jogar as cinzas do pet. E a coisa mais incrível, cara, que eu achei incrível, foi que ela misturou purpurina com as cinzas do cachorrinho maneiro. dela. E quando a gente jogou as cinzas e eu pousei com ela, eu fico arrepiado quando eu lembro. Ficou uma coluna brilhando no céu. Que irado, cara. Sabe? Ficou uma coluna assim brilhosa e ficou um tempão lá. Porque só as cinzas faz tipo uma fumaça assim e pronto. E ficou aquela coluna lá brilhando no dia que não tinha vento, tava meio paradão. Pô, e que eu me maneiro, emocionei cara. junto com ela. Sabe? Tipo assim, daquele momento, tipo assim, mágico, né? Foi muito legal. Maneiro muito mesmo. legal. E qual é a sua maior dificuldade na profissão? A minha maior dificuldade é... Eu acho que não é minha dificuldade, mas é uma dificuldade da profissão em si. A gente tem A gente já melhorou muito, né? O voo livre já evoluiu muito no Brasil. A gente tem uma confederação hoje que trabalha sério, importantíssima. O clube de São Conrado é um clube extremamente evoluído. O pessoal que está à frente do clube hoje na direção faz um trabalho incrível, tanto na parte de segurança, de operação. Eu acho que talvez falta para a gente um pouco de oportunidade de mostrar para a sociedade que não é um bando de maluco que está fazendo uma coisa a culha, entendeu? Que é uma profissão séria, que a gente dá instrução de voo livre de maneira séria, faz um trabalho sério e às vezes a gente só aparece na mídia quando acontece um acidente, né? E você faz um voo bacana. Tem um amigo agora que está fazendo um trabalho incrível lá, voando só com deficiente, com cadeirantes e tal. E essas coisas não aparecem, né? Você posta um vídeo voando com um cadeirante, com uma pessoa com uma certa deficiência e faz um trabalho incrível, isso não tem muita mídia. Mas um acidente tem muita mídia, né? Então acho que isso é uma coisa que poderia ser diferente. Mas tem uma pressão grande em cima disso, cara? Cara, sim e não, né? Porque assim, a notícia sempre vai ter, sempre vão falar. A gente tem um problema da notícia nunca vai certa, né? Sempre vai torta. O
O acidente ele é sempre colocado sem entender realmente o que aconteceu, como aconteceu, qual foi realmente a gravidade do acidente. Então a coisa é simplesmente jogada de qualquer maneira. Né? E uma coisa que a galera não percebe, talvez, também não saiba, não percebe, tem muitos lugares mundo afora que é tão dentro da cidade, o salto, assim, Cara, que no Rio, cara, não. você tá no Rio, você tá na cidade. Isso é uma coisa assim incrível, porque o Rio de Janeiro E isso traz turismo também, né, cara? Traz. Faz Eu parte. digo que o Rio de Janeiro, se a gente tivesse Igual a senhora que você falou, veio pra cá pra saltar. Se a gente tivesse uma administração bacana na cidade, a gente era uma potência tipo Suíça, Tailândia. Nesse sentido, pra isso? Porque o Rio de Janeiro é uma das pouquíssimas cidades do mundo que você tem montanha na beira da praia. Pedruca na beira da praia. Você tem isso na Tailândia. Lugar outro no mundo você tem. E você tem uma floresta, né? O Parque Nacional da Tijuca é uma floresta dentro de uma metrópole. Se você olhar de cima, você tem a Zona Sul, a Zona Norte e a floresta no meio. Né? E você tem uma rampa de voo livre no meio dessa floresta com pouso na praia a 10 minutos do centro. O Rio é foda nesse sentido. Meu irmão, a cidade tem é foda. cachoeira acessível também dentro da cidade, tem isso, porra. Exatamente. A gente faz um voo, né? Que agora esse voo está proibido, que a gente decola de São Conrado e vai até o Cristo e volta. Até existe um trabalho hoje junto com a Confederação e a ANAC para a gente voltar a fazer esse voo, porque existe um problema de espaço aéreo junto com os helicópteros que voam ali. E não é todo dia, né? Tem que ter uma condição especial. É uma condição muito especial. A gente faz... Esse voo do Cristo, ele dá uma condição assim 10, 15 vezes no ano, tá? E quando você faz esse voo e você olha ali de cima, que você vê a Lagoa, o Maracanã do outro lado, a Lagoa do lado de cá, Niterói lá na frente, você vê que a cidade é foda. Eu sou apaixonado por essa cidade. E o que era bom ficou até melhor. Esse voo deve ser foda. É foda. Assim, é uma coisa incrível você voar num lugar desse, né? É simplesmente maravilhoso. Mas você tem todo um problema de violência, né? Porque aí volta aquela questão da notícia. A notícia de violência no Rio vende. Então as pessoas de outros estados têm uma visão do Rio que parece que você vai estar andando em Copacabana e vai passar um cara de fuzil. Eu tenho parentes. E a gente sabe que não é bem assim. E isso, de certa forma, atrapalha um pouco. É verdade. Bom, agora eu vou pedir para você contar um pouco da sua relação pessoal com a comida. A sua saúde, né? Como você cuida da saúde, que é tipo assim, a ideia base do podcast, inclusive. Sabe cozinhar? Léo, pouca coisa. Porque, assim, como eu moro sozinho... Coisa? Eu faço... Como eu moro sozinho, eu como muito na rua. Então isso é bom e é ruim, né? O ruim é que você gasta muito, a comida às vezes não tem tanta qualidade, mas aí, tipo, chega do trabalho, não vou parar para fazer comida, né? Mas uma época eu fazia, tipo macarrão, estrogonofe, coisas basiconas assim, só para empurrar um carboidrato para dentro. Porque... Eu sempre fui magrelo, né? O meu apelido na escola era bicho-pau, cara. Eu era tipo assim, 1,80 m, 70 kg, dentuço, narigudo e muito magro. E eu sempre quis ser forte, né? A minha referência de infância era He-Man, Rambo, o Exterminador e aquela... Ninguém mais ou menos, era só no outro extremo. E tipo assim, me incomodava muito ser magrelo. Eu comecei a malhar ali na época da faculdade. E eu consegui, depois de muito tempo malhando com suplemento lá, creatina, albumina, whey protein, alimentando, só que tipo assim, eu não sabia me alimentar. Você fala de academia 20 anos atrás, é muito diferente do que é hoje, né? Eu lembro que a primeira academia que eu cheguei para malhar, era uma academia de marombeiro, tinha um cara grande na recepção, e o cara falou assim, o que você quer aqui? Eu quero malhar. O cara falou, tá de sacanagem, né? Tipo assim, o cara já me sacaneou ali na porta, foi muito engraçado. Eu malhei nesse lugar há 1 ano. Mas era uma época que você tinha muito pouca informação. Não existia o personal trainer como existe hoje. Era muito complicado, né? E eu consegui lá, depois de anos e tal, eu bati 80 quilos. Mas eu nunca passei disso. Então eu cheguei com 45 anos de idade, pesando 80, 81 quilos. Que para minha altura você tem um porte atlético, mas magro, né? E na pandemia eu falei assim, cara, não tem nada para fazer, eu vou ficar grande. Quero crescer. Conheci o Paulo Murayama, né, o Dr. Paulo, que o cara é uma referência nisso, para ver toda a parte de suplementação e hormônio. E eu vi que dava para fazer a coisa com segurança, que eu fui buscar informação, entender como funciona e tal. E o principal é a alimentação e treino.
E a alimentação... E o descanso? Sim, exatamente. As 8 horas de sono são fundamentais, mas isso eu tenho facilidade para dormir, né? Eu durmo 8 horas por dia facilmente. Dormindo bem. Dormindo bem. Essa era uma das perguntas. Né? Dormindo bem. Não, meu sono, nunca tive problema com sono. Quando eu fui fazer essa consulta com ele, eu descobri que eu tinha que me alimentar melhor. Né? Só que para o Booking, para você crescer, para você ganhar peso, é se entupir de carboidrato. Não tem a mais do que a proteína. Entendeu? Então, tipo assim, 3 quilos de arroz por dia. A primeira vez que a refeição que eu tinha que fazer era 600 gramas de arroz com 250 gramas de carne. Quando eu botei 600 gramas de arroz, eu falei assim, cara, não vou conseguir. Eu levei 1h30 para comer a primeira vez. Depois eu me habituei a comer aquele volume de comida, né? Mas, assim, eu nunca fiz uma dieta bacana. Assim, como salada, como carne, como Mas vamos arroz. lá. Já então vamos entrar nisso. Como é que é... Primeiro, o que você acha da sua alimentação hoje? Avalie ela. Boa, regular, ruim? A minha alimentação hoje, ela supre a minha necessidade de manter o peso, de manter o meu exame de sangue ok. E ele é ok? É ok. Hoje meu exame de sangue está super ok. Na parte de glicose, de gordura, de tudo. Eu consigo ter esse resultado bom, mas não é aquela dieta bacana de saúde total, não. Entendeu? Porque... Mas isso é muito relativo também, cara. Porque eu como muito carboidrato e eu ainda sou viciado em chocolate. Então, é porque, não sei se você sabe, mas existe uma doença chamada ortorexia. Aquela galera que vem que, porra, só posso comer saudável, não, nem o bolo pode aceitar mais na festa, ou praticamente algo assim só, né, alguma coisa assim. É porque o saudável já é relativo. O que é saudável? Porque tem o saudável emocionalmente falando, mentalmente, emocionalmente falando. Vai que em vez da tua avó te dar uma vitamina saudável, ela te dava uma coisa bem trash, e isso tem uma relação afetiva muito grande, então isso pode ser saudável de alguma forma para você. Então, querer comer e ainda mais ter que... É tipo uma violência contra você, brigar, porque não posso isso, porque isso não é saudável. Dentro do conceito de quem? Como? Né? Mas a pessoa fica, não, isso já deixa de ser saudável, entendeu? Entendi. Então, provavelmente você está bem, né? Porque de repente você está sendo muito rígido com você mesmo para isso, entendeu? Já teve época de eu, tipo assim, cortar açúcar. O álcool, por exemplo, é porque eu não gosto, entendeu? Eu realmente não gosto. Tipo assim, aquela sensação de ficar meio alto, de ficar bêbado, aquela curtição, não é a coisa que eu curto. Nunca foi muito a minha praia, nunca gostei disso. Cigarro, putz, droga, nem pensar. Mas a questão da alimentação, para mim, eu penso na alimentação como combustível para a máquina. Entendeu? É uma boa forma de ver mesmo. Então, se todos os ponteiros dali do painel da máquina tá mostrando que tá tudo ok, é porque o combustível tá bom, né? E eu não me privo mais também eu vou comer o meu bolo, vou comer o chocolate, mas tipo assim, tá batendo com o exame de sangue? Tá ok? Tá tudo dentro do parâmetro? Então beleza. Porque tem muita gente que vem de saúde e não é saúde. Às vezes tu vê aqueles caras com a barriga seca, né? Aquelas meninas toda seca, toda talhada lá, com maior shape maneiro, mas tá se entupindo de droga, né? Fazendo uma alimentação que tá agredindo o corpo e vende isso na rede social como saúde, que a gente sabe que não é. Eu vejo bastante isso. É porque tá dentro mais da minha área. Mas vamos fazer um recordátóriozinho aqui pra gente, então. Finge que tá em consulta. Tá. O que você costuma comer no seu café da manhã? Café da manhã. O que mais come, digamos assim? Hoje eu faço um shake ali com whey ou um hipercalórico, boto um leite, às vezes uma fruta, mas, cara, um shake. Tá, sem nada adicionado? Você adiciona aveia que você falou, né? Às vezes eu boto alguma coisa. Às vezes na correria vai só o shake mesmo. Tá. Aí lá pra 10h30, 11 eu tomo um açaí. Com um monte de... Açaí desses mais trashes ou com um monte de proteína de cálcio? Eu boto açaí, eu boto uma castanha, uma fruta, alguma coisa do tipo, né? Porque essa parada de botar jujuba, chocolate, leite em pó, cara... Aí é que ferra. Não dá. Eu super sou a favor, eu amo açaí, falo até que eu gosto de ganhar como presente, de tanto que eu gosto, e já ganhei. Eu tomo açaí todo dia. Eu tinha uma época que eu falava que era todo dia, mas eu falo, gente, eu não sou rígido com nada, então era 5, 6 vezes por semana. Hoje eu tomo menos que isso. Aí depois do açaí você faz o quê? Almoço. Aí eu Na vou rua bem. Costuma ser. Aí aonde? Mas tem Onde você costuma ir pra comer? Cara, então, perto da minha casa tem um bar do Elias. Né? Até o pessoal do bar do Elias. Cara,
eles mandam muito bem, porque a comida é saudável, é bem feita, é gostosa, é saborosa. É. E eles têm vários pela cidade, né? E tem um ali no Flamengo, já tem um tempinho. E, cara, ali eu boto 1 quilo, 1,2 kg pra dentro de comida fácil. Então é maneiro que você tem a jadra, né? Que é aquele arroz com lentilha, com uma cebola. Cara, aquilo é incrível. Tem umas saladas alucinantes, assim. Eu curto muito comer ali. Eu como ali praticamente quase todo dia. É bem legal. Que bom. Mas evolui aí, pode evoluir. O que mais você coloca no prato? Cara, salada, hummus tahine, kafta ou uma outra carne. Tem umas saladas diferentes, assim, tabule, salada de palmito. Eu aprendi a comer salada depois que eu fui fazer essa consulta com o Paulo, que como a comida era muito restrita de muito carboidrato e carne, salada à vontade, eu dava uma quebrada no paladar com as saladas, entendeu? Uhum. Então eu comecei a explorar a salada, né? Uma coisa que eu não fazia antes. Hoje você já é acostumado, hoje você já come com prazer, então. Com prazer, adoro. É bom isso, cara. Muito bom. A galera às vezes não acredita que esse dia pode chegar. Exatamente. E aí lá Bebe durante as refeições? Cara, bebo. Hoje, menos do que eu já bebia, entendeu? Mas eu sei que o ideal é não beber nada. A minha mãe bate nessa tecla desde que eu me entendo por gente. Não, acho que até rola de beber, cara, que depende o que e a quantidade, né? Eu tenho eu já ia falar aluno aí, um paciente que eu comecei a atender, ontem foi a consulta no feriado, porque lá não é, ele tá na Espanha. E aí ele tava falando, ele na verdade nem é brasileiro, ele é venezuelano, meio que tem uma relação aqui no Brasil, parentes aqui, então já veio muito pra cá e tudo mais. Aí ele tava falando, Léo, tem uma coisa que eu parei praticamente, diminui muito vindo pra cá, não sei quanto tempo que ele tá lá, não lembro. E ele falou, cara, aqui, na hora do almoço, por exemplo, ninguém bebe refrigerante. E aí o refrigerante foi diminuindo na minha vida. Aqui o almoço é água. Então as pessoas tomam, mas, sei lá, talvez por ser água, não toma 500, 1 litro ali durante a refeição. Eu estava falando para ele, talvez esse seja um dos segredos, porque a galera tem muito medo de carboidrato e ele sabe que lá a gente vê isso. É o que eu falo, às vezes eu uso de exemplo para os carbofóbicos. Eu falo, gente, ó, lá na França, pessoal, e na Espanha, né, na Europa, em vários países, a galera come carboidrato pra caramba, irmão. Come croissant, pão, pra caramba. E quantos obesos você vê na rua lá? Todo mundo que vai pra Europa tá acostumado a ver pouco obeso. Muitas vezes os obesos mesmo, nem europeus são. É um americano, é um brasileiro. Cara, mas você quer ver uma coisa? Eu vou muito pra França, né? E o francês é aquele cara magrinho, né? Não é tão alto, mas é sempre magro e tal. Mas uma coisa que eu noto, os caras não se entopem de comida. Um dos segredos. E fazem muito exercício. Para onde o cara anda de bicicleta, escala, faz trekking. O cara faz algum exercício, não é aquela academia. O cara, entendeu? Pedala. Exatamente. Eu acho que o que falta muito é que as pessoas não criam o hábito de fazer o exercício, né? Esse lance é uma coisa que às vezes me incomoda um pouco, é quando a pessoa posta lá, tá pago. Como assim tá pago? Eu não tô pagando nada, cara. Aquilo é um prazer pra mim, eu adoro quando eu vou pra academia e faço um treino, entendeu? Eu faço aquilo com prazer, não tipo, paguei uma prenda, né? Tipo assim, cara, eu me forcei. E até tava conversando isso com um amigo ontem, cara, passou dos 40, exercício físico é fundamental. Você tem que fazer. É saúde, as pessoas ainda... É porque a maioria das pessoas vão pra academia para emagrecimento. Quando elas realmente entenderem que é saúde, e boa parte das vezes não é sempre, porque tem outros fatores aí envolvidos, o emagrecimento costuma vir junto. Né? Mas ele vem junto mesmo quando você trabalha os pilares de uma vida saudável. Né? Tem que ver como tá os hábitos de vida e alimentares como um todo. Né? E aí ter uma vida ativa, às vezes, é melhor do que fazer exercício. Exato. Né? É isso, mais ou menos. O que mais mata... Eu estava lendo outro dia no site da Organização Mundial da Saúde. O que mais mata é coração. Né? Problemas cardíacos. O que mais mata. E os caras falam que se você fizer 30 minutos de exercício cardiorrespiratório por semana, você diminui em 80% a chance de você morrer ou ter problema cardíaco. Não, acho que na Organização Mundial da Saúde acho que falam 30 minutos, mas mais de uma vez por semana, que fala 150 minutos por semana. Então eu ouvi errado. Mas eu lembro que era uma quantidade ridícula. Porque se você tem um hábito de treinar, você faz 1 hora de academia por dia fácil, né? Então você vê que é o mínimo que você precisa para poder ter uma qualidade de saúde. E às vezes as pessoas têm dificuldade com isso, né? E às vezes, ainda mais hoje em dia, com muitos empregos agora home office, a pessoa, porque eu já tive paciente assim, não, eu sou ativo. Não, você é sedentário e faz esporte
2 a 3 vezes por semana. Joga futebol aí 3 vezes por semana. Mas você tem uma vida sedentária. Inclusive, eu já sabia, desse paciente no caso, eu falei, você é o tipo de homem que não levanta para fazer seu prato, nem para levar seu prato na pia, muito menos lavar ele. Então você é sedentário, tem que entender isso mesmo, não é nem aceitar, é entender e aceitar também, né? Porque a vida ativa seria bem mais benéfica do que você pensa, porque poderia te trazer mais benefícios até do que o próprio esporte que você faz, a atividade física que você faz, né? E é isso, cara, é conseguir entender isso, pode virar a chave. E vamos lá, tem alguma coisa que você não come? Ou por alguma questão sua pessoal, ou por alergia, intolerância, alguma coisa assim? Cara, eu não tenho intolerância a nada. Eu como de tudo e não tenho problema nenhum com isso. Mas alguns alimentos eu não como. Talvez por uma questão de aprendizado. Assim, minha mãe sempre teve muito cuidado com a alimentação com a gente quando criança. Então, por exemplo, eu não como carne de porco. Eu fui criado na igreja adventista, então você tem uma doutrina de não comer alguns animais, né? Como judeus. Então, por exemplo, a gente não comia camarão, hoje em dia eu como. E eu sei que não é um alimento lá muito bom para a saúde. Por quê? Porque o camarão é ruim? Não, porque ele é mal preparado. Então, por exemplo, tem aquela questão lá de se o cara não limpar o camarão direito, ali no intestino dele tem um monte de sujeira, bactéria que pode te fazer mal, enfim. Mas alguns alimentos eu evito por questões de achar que aquilo ali pode não me fazer muito bem. Tipo quais? Às vezes da maneira como é preparado. Tipo esses. Exatamente. Mas, por exemplo, eu não curto muito feijoada. Eu acho uma comida muito pesada. Não me faz muito bem depois que eu como. As comidas mais pesadas, assim, eu não curto muito. Mas, por exemplo, adoro japonês. Adoro comida japonesa. Mas principalmente sashimi de salmão. Uma coisa que eu curto demais, assim. Que eu como muito, assim, adoro. Eu comia muito sashimi de salmão, mas hoje em dia, depois de entender os benefícios da alga e a importância dela, meu irmão, eu quase não como comparado com o que eu comia antes. Nem que eu quero a alga, alga direto. Mas tem alguma coisa que mesmo gostando você não come mais? Ou porque engorda ou porque faz mal? Assim, não, tipo assim, não. Eu tento evitar o chocolate, mas hoje eu me limito a comer uma barra por dia. Você fala, mas uma muito. barra por dia, tá comparado com geral. Mas é engraçado porque uma barra de chocolate quando eu era criança pesava 250 gramas. Porra, vai só diminuindo. E hoje uma barra pesa 80. É muito louco isso. Algumas 90 ainda. Então você come chocolate ao leite também, não precisa ser 75. Não. Agora, por exemplo, tem marcas de chocolate que tem chocolate 70% que é muito bom. Que o sabor é bom. Aquele Lacta Sense, que é 60%, eu curto. É bom. Acima de 60%. O Lindt de 70% é maravilhoso. Eu morei na Suíça, irmão. Porra. É bom demais. É caro pra caceta, mas é muito bom. Bom, deixa eu ver aqui. O que você costuma... Em festas, você come na boa? Em festas, como na boa. Restringe alguma coisa? Não, como na boa. Eu acho que, assim, quando você regula bem a entrada e a saída, tipo, você come muita caloria, mas você gasta caloria, se essa balança tá equilibrada, acho que você não tem problema nenhum. Entendeu? Tem aquele meme daquele garotinho, né? Eu malho pra comer. Eu acho que é meio isso. Então, quanto mais você tiver uma vida equilibrada com exercício, eu acho que mais você vai poder ter liberdade com a alimentação, né? Eu não conto muita caloria, nem comigo, nem com os meus pacientes, cara. Na verdade, ela entra lá em, sei lá, 4º plano, 5º plano. Nem costuma entrar, na verdade. Um dos motivos, às vezes, que... Aí junto, quando eu tô falando sobre atividade física e ser ativo e tudo mais, eu falo... Você sabia que a gente gasta mais caloria pensando do que se exercitando? E hoje em dia as pessoas estão economizando o pensamento, né? Elas estão... O ChatGPT está entrando aí para piorar mais isso. Mas as pessoas têm preguiça de pensar, de fazer alguma coisa, quer que alguém pense por você, seja um robozinho ou outra pessoa. Eu falo, então, se você se der o trabalho de estudar, pesquisar, de ler, de entender, conhecer, isso aí também está gastando caloria. Se for pensar em caloria, então vamos direcionar para esse lado. Faz parte. Você faz algum treino específico, Joey, pensando no paraquedismo? No parapente? Cara, quando você tá voando, você praticamente não faz exercício, né? Você tá com um comando aqui na mão, que é leve, você usa um pouco do corpo, então você tem um pouquinho de isolamento do core. Mas, cara, nada demais, né? E quando você acelera o parapente, é como se você estivesse fazendo um leg press. Então, às vezes, você faz um pouquinho de força. Mas no meu caso, o meu problema principal é que eu tenho uma artrose no quadril.
desde 16 anos de idade. Eu tive um tumor no fêmur que eu operei e o médico na época falou assim, cara, você vai ter uma artrose de quadril aí, em algum momento você vai ter que botar uma prótese. E em 2014, 2015, eu treinava triatlon. E eu corria um volume grande por semana. Né? Para você ter uma ideia, eu fazia uma corrida de 42 toda quarta-feira. E começou a doer. Começou a doer muito, começou a me incomodar para dormir. Aí eu fui num médico, o cara falou assim, cara, você tem que botar uma prótese ontem. Teu quadril já era. Eu fiquei apavorado. Falei assim, cara, eu não quero fazer essa cirurgia agora. E eu simplesmente parei de correr. Então eu não corro, dessa data em diante eu parei de correr. E nunca mais doeu daquele jeito. Então é uma coisa que eu convivo de boa. Quando eu faço voo muito longo, né, ali em São Conrado trabalhando com voo duplo não me atrapalha em nada. Quando eu faço voo muito longo, um voo que passa de 2 horas voando, fiz um voo ontem em Sampaio Corrêa que durou 2 horas e pouco. Depois de 1h30, 2 horas, começa a doer. Mas eu já percebi o porquê que é por causa da compressão do acelerador. Ali eu chego numa posição que começa a me incomodar um pouco, mas também de boa. Não é uma coisa que, ai meu Deus, tem que pousar porque tá doendo. Não, me incomoda um pouco. E eu comecei a fazer um treino de mobilidade com o Celso Oliveira, um personal trainer incrível, o cara sabe muito de treino, sabe muito de... Foi o cara que me ensinou a agachar, que me ensinou a fazer exercício de agachamento para ganhar perna, de maneira assim incrível. O cara é um gênio. Depois procura lá no meu Instagram, Celso Oliveira, o cara é muito bom. E eu não acreditava que eu ia conseguir agachar na amplitude certa, com o peso certo, e o cara conseguiu fazer. E junto ele me apresentou o Vinícius, que é um fisioterapeuta, que foi o cara que me ensinou os exercícios, conseguiu fazer para eu criar mobilidade no meu quadril e tirar essa compressão. Então assim, o Vinícius também é um cara sensacional para isso. E esses caras conseguiram fazer eu ter muito mais qualidade de vida do que eu achava que eu poderia ter. Então hoje, o meu exercício para eu poder ter qualidade, não só no voo, mas de vida de maneira geral, são esses exercícios de mobilidade de quadril, que esses dois caras incríveis me ensinaram. Que faz toda a diferença. Toda a diferença. E você, o que você toma, cara, de suplementos? Não só para malhar, mas para a saúde de uma maneira geral? Você toma? Tomo. Cara, eu uso... Porque um você já falou, né? 2, whey e hipercalórico. Eu uso creatina, hipercalórico, whey e o ômega 3. Esses são os que basicamente eu uso todo dia sem falhar. E alguns entram aí de vez em quando? Dependendo se eu vou ciclar, se eu vou tomar hormônio, se eu vou fazer alguma coisa além. Aí entram vários outros, né? O Paulinho passa uns 10 lá para você São mais tomar. para cuidados durante a ciclagem. Né? E o engraçado é que no ciclo, o meu exame de sangue fica melhor do que fora do ciclo. Isso é inacreditável. Mas por quê? Por causa da suplementação e da alimentação. Porque aí eu corto açúcar, corto fritura, entendeu? Eu boto uma alimentação limpa, como se fala, né? Uhum. E é incrível que parece que vai piorar, né? E a coisa melhora. Incrível. E aí, creatina você toma em que momento? Como é que é isso? Creatina eu tomo 2 vezes ao dia. Uma de manhã e a outra depois do treino. Dependendo da dose, então é até melhor assim mesmo. Agora, você faz alguma coisa específica para o seu autocuidado, Joey? Em relação ao quê? Tipo meditação, terapia, atenção com sono, poderia ser correr ou qualquer uma coisa Léo, dessa. Eu acho que o maior problema hoje em dia, eu já passei por isso, é a ansiedade. Né? Ansiedade é um mal comum hoje em dia. Você vê que as pessoas hoje não têm paciência para ver um story de 10 segundos. É muita informação bombardeando o tempo todo. E é tudo rápido, eu quero resultado para ontem. Por isso que os coaches se dão bem, né? Vendendo esses cursos milagrosos para você ficar rico em 2 dias. Porque as pessoas querem ser enganadas, né? A impressão às vezes que eu tenho é essa. Mas a ansiedade de querer tudo rápido, tudo logo, tudo de imediato, ela é um problema. Isso faz você se acelerar de uma maneira que você vai ter problema depois em relação a isso. E há um tempo atrás eu tive crise de ansiedade. Eu cheguei num médico, num psiquiatra, e ele falou para mim assim, olha, o próximo passo é a crise de pânico. Então você precisa resolver isso agora. E isso era na pandemia, a rampa estava fechada, a gente não podia trabalhar,
e todo mundo trancado em casa. Compreensível, né? Muita gente teve por motivos parecidos de cada área. E o cara me passou um remédio tarja preta. E quando eu cheguei em casa, eu li aquela porra, eu falei assim, cara, eu não vou tomar esse troço, velho. Eu preciso virar essa chave de outra maneira. E eu fui voar. Voo solo. Né? Tinha uma galera que estava indo para lugares distantes, lugares longe da cidade, todo mundo se protegendo de maneira eficiente. E eu percebi que o voo livre faz você viver o presente. Porque no momento que eu estou ali sentado pilotando parapente, você não está na rede social, você não está no WhatsApp, você não está pensando no boleto que você tem que pagar, você não está pensando no problema que você está tendo na família, você não está pensando na briga que você teve com um amigo, você está ali conectado na térmica, na rota de voo, você está ali vivendo o momento presente. Então isso me curou. Né? Então eu lembro que agora, junho do ano passado, eu fiz um voo na França, que eu saí de Chamonix, fui até Annecy, foram 5 horas de voo. Eu e mais um amigo. E as 5 horas no presente, vivendo aquele momento presente. Mas são 5 horas comendo e bebendo ou 5 horas de voo? Cara, 5 horas de voo... Eu não consigo 5 horas sem comer e beber. Mas eu boto no Camelback de água, eu faço uma misturinha. Eu boto ali um whey, um hipercalórico. E às vezes eu tenho uma maçã, uma barrinha de cereal que eu uso no meio do voo. Isso me atrapalharia, provavelmente. Mas, cara, você conecta... Não parece que são 5 horas. Parece que passou 1 hora, sabe? É incrível. Que maneiro. E eu descobri que o viver o presente é a cura da maioria dos males. Não, entendeu? Ansiedade é algo no futuro, né? Normalmente a ansiedade é um pensamento negativo por algo possivelmente negativo acontecendo no futuro. Na verdade, ela tem um motivo. Você sabe que a gente é o número 1 de ansiedade no mundo, o Brasil? É ruim isso, né? Mas é um momento que você está pensando em algo que pode vir a acontecer, exatamente. Onde, na verdade, como todas as outras emoções, ela veio para te dar um sinal, como o próprio medo, né? Então você se prepara para isso. Antigamente, Joey, vamos entrar nessa caverna aqui para pegar nossa comida. A gente vai matar o tigre de sabre. A gente fica ansioso porque, meu irmão, se eu ficar de bobeira, eu que vou ser a comida. Uhum. Então, tudo bem, ela veio para avisar, meu irmão, fica alerta, presta atenção, não fica de bobeira. Pronto, seria essa a razão, o motivo, dar o recado, deu, vai embora. O problema é que a galera tá abraçando como se fosse o medo, né? E de algo... aí tem estudos mostrando, 90 e tantos % né, que não acontece. É algo que a gente pensa negativamente, né, que pode vir a acontecer ruim, mas quase nunca acontece de verdade. Né? Então, aí respondendo sua pergunta em relação a, tipo assim, o que eu faço para minha saúde, de bem para mim, de saúde mental e tal. Eu passei a não me preocupar mais com amanhã, mas não de maneira irresponsável. Uhum. Você se prepara para amanhã, você provisiona as suas coisas, você projeta o seu trabalho, você tem os seus planos futuros e tal. Mas eu fiz a minha parte, fiz tudo que eu podia fazer, agora você tem que esperar acontecer? Espera acontecer. Isso. Eu vejo isso, por exemplo, com as pessoas que estão aprendendo a voar, né? Aquela ansiedade. Então tem um perfil de pessoas que a pessoa acorda às 5 horas da manhã, aí tem que fazer uma trilha, aí corre na praia, aí já posta que correu, aí vai pedalar, aí vai fazer não sei o quê. E tipo assim, tem uma necessidade de estar fazendo esporte, Ela gosta muito de esporte? Não, ela sofre de ansiedade. E ela precisa preencher isso de alguma maneira. Uhum. Então tem gente que preenche com esporte, tem gente que preenche com droga, tem gente que preenche com bebida, com comida. Então o problema é a comida? Não. Tem algum problema ali que ela precisa resolver para aquilo se refletir de maneira positiva depois, né? Então hoje eu sou um cara que aceita muito mais as coisas como elas são, e deixa acontecer, mas não de maneira relaxada, entendeu? Mas de maneira tipo assim, beleza, fiz a minha parte, agora eu só tenho que esperar acontecer. Vamos esperar acontecer. Vou dar o meu melhor, mas com paciência, contendo a ansiedade, fazendo a coisa de maneira mais tranquila, né? Bom, já vi que você dorme bem, que você está comendo bem, você não bebe. Então, acho que a parte da saúde está muito boa, cara. Eu vou ficar preocupado aqui porque não vai ter muito tempo de perguntas mesmo hoje também, não. Vou ter que aumentar mesmo o podcast, cara. Algumas eu vou jogar para você responder depois, beleza? Tá bom. Pode ser? Tá legal. Mas tem pergunta aqui, por exemplo, da Lohane Vaz, @Lohane Vaz, que é: como você começou a voar? O que te levou a voar? Eu trabalhava no mercado financeiro na época, era recém-formado em TI, trabalhava num banco de investimento. E eu vi uma matéria na televisão sobre os caras voando e me impressionou muito ter uma mochila que o cara abre, vira uma asa e o cara voa sentadinho na parada. Aquilo eu achei incrível, mas é uma coisa que eu não tinha acesso. Eu fui numa feira de esporte de aventura, eu já escalava na época, e eu fui numa feira que estava tendo na Marina da Glória, e tinha um stand lá com o instrutor, e o cara falou assim: ei, vamos bora voar? Eu falei, cara,
quero. Fui fazer o voo duplo, quando eu pousei, eu falei pro cara, meu irmão, eu quero ser piloto. E eu não tinha dinheiro para nada na época. Aí eu troquei o curso por um... Eu falei isso aqui agora, né? Troquei o curso pelo fazer o site do cara. E para comprar o equipamento, eu vendi um carro velho que eu tinha. Falei, cara, vou ficar a pé, mas não tô nem aí, eu quero voar. E fui de cabeça. Boa. Você sabe quantos voos você já fez? Duplo, já passei dos 5 mil, Léo. A última vez que eu contei, tem 1 ano e pouco, eu já tinha voado mais de 5 mil vezes. Eu acredito que esse número deve ser um pouco maior hoje. Tá. E como você fica muitas horas lá, o que você come e bebe nesses intervalos, cara? Como é que é isso? Léo, a minha primeira preocupação é que às vezes eu bebo pouca água. Então eu tenho uma atenção em me hidratar. Eu dou esse mole com água. E é uma coisa que o Paulinho já me chamou atenção, a Flávia me chama atenção toda hora. Então a minha primeira preocupação é a água. E comida eu uso barrinha de cereal e tem uma lojinha de açaí hoje na sede do clube, né? Então facilitou muito. Tá. Você já passou mal alguma vez, cara, saltando? Voando, não. Tipo, eu sou ruim de passar de mal, comer Léo. e saltar e aí de repente passou mal. Não. Caramba, comi. Não. Não. Eu sou ruim de... Eu sou igual avestruz, cara. Eu como tudo muito e... Eu não lembro de nunca ter vomitado, por exemplo. Eu sou meio que assim também. E aí, aluno e gente que foi fazer salto? Ah, já. Já muita gente? Já. Não. É porque assim, geralmente um voo dura ali em torno de 10 minutos, 8, 10 minutos, né? Às vezes uma condição melhor a gente consegue voar mais tempo. Quando o voo passa de 15, 20 minutos, metade das pessoas dão uma enjoada. Fala assim, eu tô meio enjoado. Eu falo, se for vomitar, me avisa pra eu arrumar a câmera aqui pra filmar. Mas eu boto a pessoa numa posição pra ela não se sujar e não me sujar, né? Mas teve uma menina que a gente fez um voo, era aniversário dela, ela tava amarradona, era um dia muito especial de condição de voo, tava dando voo assim longo, eu voei quase 1 hora com ela. E no final do voo ela enjoou, passou mal e ela vomitou a alma, assim. Mas vomitou muito. Nossa, o aniversário dela, se bobear, ela comemorou bem no dia anterior, né? Cara, ela falou que só tomou todinho. É muito engraçado. Eu só tomei todinho de manhã, aí ela vomitou muito. E quando a gente pousou, que a gente viu o vídeo do vômito, a gente começou a rir. Eu falei pra ela assim, cara, eu vou postar esse vídeo. E eu postei. E, cara, é o meu vídeo que mais viralizou, assim. Cara, tá com quase 7 milhões de visualizações. Da mulher vomitando no meio do voo. Muito engraçado. Tá lá no Instagram. A gente coloca aqui depois pra galera ver. Tem alguma história bem engraçada? Tipo, talvez essa, que foi inusitada, mas uma engraçada, de repente, que dá pra contar rapidinho? Não sei, acho que a história eu vou pedir pra contar depois, senão vai tomar um tempo da gente precioso aqui. Você já passou algum perrengue voando? Voando, não. Mas já passei perrengue com kitesurf. Eu já fiquei à deriva no mar com kite. Eu lembro de uma história dessa. Eu tava lá fora, na Ilha Redonda, excesso de confiança. E o vento acabou e ninguém sabia que eu tava lá. Eu fiquei umas 10 horas no mar. A deriva. Nossa Foi senhora. punk. Depois a gente... Vamos ter que voltar aqui para contar essas histórias que vale a pena. Você sente medo quando voa? Não. Se eu sentir medo no voo é porque tem alguma coisa errada, né? O voo tem que ser um ambiente confortável para mim. Sem medo nenhum? Porque o medo também ele é bom, cara. Eu contei uma história aqui uma vez do cara que eu fui saltar no início dos meus saltos. Aí eu falei, quantos saltos? Porque ele tava assim, ó, direita, esquerda, subindo no avião. Direita, esquerda. Eu falei... Por que você está fazendo isso? Ele, porque eu não posso errar, né? Se caso der uma pane, a direita é para desconectar e a esquerda para abrir o reserva. Falei, mas quantos saltos você tem? Ele, eu já tenho mais de 10 mil. Falei, você ainda tem medo? Ele falou, meu irmão, no dia que eu perder o medo, aí capaz de eu fazer errado. Eu discordo um pouco disso da seguinte forma. Como profissional dando instrução de voo, se eu estou levando você para voar comigo, para te mostrar como para fazer um voo panorâmico, enfim, se você está confiando a sua vida para voar comigo, e eu tô sentindo um pouco de medo, é porque eu tô em alguma zona de risco que eu não deveria estar. Por que eu tô com medo? Se eu tô com medo por causa da condição, então a condição não é favorável. Se eu tô com medo por causa do equipamento, então o equipamento está velho, tá sem revisão. Se eu tô com medo porque eu tô com medo, é porque a minha cabeça não tá bacana. Uhum. Eu não tô preparado tecnicamente ou psicologicamente para estar ali. Então, se eu tiver com medo no voo ali de instrução, eu não tenho que estar ali. É porque a condição tá ruim. Então, beleza, não vou voar hoje, tá? Quando eu tô voando sozinho, aí pode ser que, por exemplo, eu vou fazer um voo que tem uma transição longa, como nos Alpes ano passado, tinha transição que era longa, embaixo não tinha nada, era pedra e gelo. Se eu ficar baixo aqui, pousar aqui, eu vou virar lenda. Então você tem uma certa insegurança, mas eu não vou me colocar numa situação de risco. Então, se eu sentir um receio, o que eu posso fazer para melhorar isso? Porque se eu tô praticando um esporte que existe um risco e eu tô com medo, eu tenho que entender o porquê daquele medo.
É coisa só da minha cabeça? Beleza. Então, ele veio dar o aviso e você, não, tá tudo ok. Tá tudo fiz o ok, check, não faz sentido eu ter medo. Então, bora. Eu sou muito racional, sabe, Léo? O que é bom, né? E qual foi o teu voo mais emocionante? Você falou de uns voos lá na Europa aí. Cara, tem 2 voos que eu vou destacar que foram incríveis, né? Esse voo do Cristo é maravilhoso, não tem como, é um voo incrível. Mas o primeiro voo que eu fiz com o John, meu filho, quando ele tinha 2 anos, foi um voo assim, porque era um dilema pra mim, porque assim, como é que eu falo pra você que o voo é seguro, pode voar que é de boa, mas eu não vou voar com meu filho porque pode dar ruim. O moleque tinha 2 anos começou a falar que queria voar pra caceta. Quero Qual voar, que é o mínimo voar com de meu pai. idade pra voar? 14 anos. Mas se for filho do instrutor, é responsabilidade do instrutor. E ele começou a pedir muito pra voar. Eu liguei pra mãe dele, a Fabi falou assim, cara, vai que vai ser ótimo pra vocês, né? A sorte dupla, que mãe no planeta ia, né? Mas ela me conheceu voando, sabia o tipo de piloto que eu era. E eu levei ele, foi assim, uma experiência maravilhosa. Ele tá com 9 anos agora, vai fazer 10 anos agora em junho. E já a gente fez o nosso 12º voo, agora, na semana passada. Que vivência pra ele, né, cara? Não só eu não voando, mas eu voando com o pai. Eu não forço a barra pra ele, a gente só voa quando ele pede, quando ele quer muito. Eu não forço. Ele faz voo livre da mesma proporção que ele anda de skate, que ele vai à praia, entendeu? É com ele, eu não forço. Entendi. Você tem algum ídolo no esporte, cara? Tenho. Quem que é? E tem 2 caras muito importantes pra mim no voo livre. Pela representatividade que eles têm no esporte do voo livre nacional, né? Que é o Bruno Menescal e o Rui Marra. Na verdade são 3, né? O Bruno Menescal, o Rui Marra e o Tavinho. Esses 3 caras foram os pioneiros do voo livre no Brasil em relação ao parapente, né? Então, eles foram os primeiros em tudo. A fazer voo duplo, a ganhar campeonato nacional, a participar de mundial, a fazer voo duplo em São Conrado, a dar instrução de voo livre em São Conrado de parapente. Os caras são uma referência. E são 3 caras que estão no meu convívio, né? Eu convivo com eles ali no meu dia a dia. Tanto o Bruno, quanto o Rui e o Tavinho. Eu vou ter a honra, se Deus quiser, a gente está com um projeto agora em junho, de escalar o Mont Blanc. E o meu guia vai ser o Bruno, sabe? O Bruno Menescal. Eu convidei ele para a gente fazer essa expedição. Ele topou. Então é uma honra para mim. Os caras que são pioneiros no voo é a mesma coisa que você fazer direção de automobilismo e dar um treino com a Ayrton Senna, sabe? Para mim é nessa proporção. São os caras que desbravaram o voo lá 30, 35 anos atrás. E eu tenho o prazer de conviver com esses caras hoje. São pessoas incríveis. E ter o prazer de trabalhar com eles, de conviver no voo com eles, né? Tô aqui um beijo grande pro Tavinho. Um beijo grande aqui pro Tavinho, pro Rui Marra e pro Bruno Menescal. São meus ídolos. Finalizando essas perguntas, você tem alguma crença, algum ritual que você segue para os voos? Alguma coisa que você leva contigo? Algum lenço? Usa a mesma cueca? Ou faz uma oração determinada? Eu tenho uma rotina de cheque que eu sigo, que é a mesma já há muitos anos, né? Eu sigo um padrão de rotina de cheque de equipamento e cheque de meteorologia, que eu não fujo dele para eu não errar. E eu faço uma oração todo dia que eu vou voar antes do voo. Eu tenho base cristã, né? Fui criado na igreja adventista, me considero cristão, tenho fé em Jesus Cristo. E ele voa comigo todo dia. Isso me faz muito bem. Quem tá voando contigo. É um voo triplo. Joey, vamos finalizando aqui com aquele momento fazer a diferença. Você tem algum recado para dar? Primeiro eu ia perguntar 2 coisas, então. Um recado para dar para quem quer fazer um salto. Tipo um cuidado que possa ter, né, na hora de procurar um instrutor, alguma coisa assim. Depois dessa, eu quero um recado para o seguidor de uma maneira geral. Tá. Se tem alguma mensagem bacana para mandar para eles. Para o cara que está procurando voar, é engraçado que as pessoas quando vão procurar para voar, elas perguntam preço. Mas não pergunta quanto tempo eu vou, se meu equipamento é novo, se está revisado, qual a idade do meu paraquedas, o capacete é homologado. Uma série de requisitos de segurança, né? Tem certificação da ANAC, tem a certificação da Confederação de Voo Livre, experiência. Então é importante você ter uma referência, né? De saber quem é esse instrutor, qual a experiência dele. Porque no Instagram é tudo muito lindo, né? Mas esse cara que você está confiando a sua vida. Ele está dentro dos padrões. O lugar que você vai voar está dentro dos padrões de segurança, entendeu? Então, assim, existe toda uma... Às vezes a pessoa me procura, mas eu vi lá em Niterói é 1/3 do preço. Tem até mais barato, mas
Entenda com quem você vai voar, o equipamento, toda essa questão de segurança, né? Bacana. Busca referência, busca entender Com certeza. para quem que você vai entregar a sua vida. Porque depois que a merda acontece, não tem o que fazer. Eu teria esse cuidado mais ainda se fosse com a minha filha, por exemplo. Pois é. Seria dobrado. Exatamente. E outro recadão pra galera aí, de uma maneira geral? De uma maneira geral, viver o presente. Vive hoje, cercado das pessoas que realmente são importantes para você. Identifica a tua tribo, as pessoas que estão indo com você na mesma direção. Se não tá, não vai na mesma direção, tá de boa, tranquilo, cada um no seu caminho. Mas é muito importante você estar cercado de pessoas que têm a mesma energia e vontade que você. E se informe, né? Entenda a maneira, olhe o fato, o dado, a informação. Vai na verdade, encontra a sua verdade e segue para um caminho que você realmente acredita e vive o presente, né? Tira um pouco da ansiedade dessa correria louca para você ter mais leveza de maneira geral. Eu acho que isso é muito importante. O momento presente é o presente. É um presente. É um presente. Né? O passado já passou, o futuro pode nem existir, o presente é o presente. E é muito fácil assim, mas esse cara é maluco, pô, se joga lá de parapente. Mas você às vezes encontra muito mais sensatez e equilíbrio num atleta de esporte radical, não sendo um louco, né? Porque tem muito louco também. Aquele cara que se joga de qualquer jeito. Outro dia alguém me perguntou assim, você viu aquele cara que pousou no topo de um prédio, depois pulou de novo, não sei o que e tal. Tem essas coisas loucas que acontecem. Esse cara, por incrível que pareça, morreu. Não, esse morreu? Mas era um gringo? Um gringo. Ele morreu? Morreu. Eu falei, esse cara era cascudo, cara. Eu soube que morreu. Mas o cascudo sempre morre. Entendeu? Porque assim, o cara que é muito arrojado, que faz muita loucura, ele vive no limite. Eu falo isso muito para os alunos. Se você anda no limite, você não tem margem. Exato. Então o que você faz? Fica um pouco antes do limite. Quem num problema você tem margem de segurança, né? Mas hoje em dia, essa coisa do Red Bull, né? De tudo tem que ser muito radical, tem que ser muito no limite. O Reels no Instagram tem que ser uma coisa muito incrível, tem que ser uma coisa muito... Então você tem cada vez mais pessoas fazendo coisas mais loucas, né? E se arrisca muito por conta disso. Então, não, cara, faz a tua parada de boa, né? Faz pra você, vive o teu presente ali de maneira saudável. Show de bola, grande Joey voador. Aqui, falar nisso, era uma das perguntas que colocaram lá no Instagram para a gente finalizar. Joey, você pode fazer algum tipo de promoção para quem está assistindo aqui o Tá Na Mesa? Posso. Para poder curtir um salto lá contigo, de repente? Posso. O pessoal que está acompanhando aqui o Tá Na Mesa, eu posso fazer uma promoção sim. A mídia toda extra eu posso fazer. Isso é bom. No 0800 para galera. Aí o que é a mídia que o pessoal pode não entender. A gente tem um pacote do voo, que tem o voo, matrícula, seguro e tudo, né? Desse primeiro voo de instrução. E tem umas imagens da GoPro incluídas. E eu tenho um extra, que são as fotos e vídeos em 360 graus. E a galera que está acompanhando por aqui, entra em contato comigo, fala que viu aqui no podcast, aqui no Tá Na Mesa. Beleza. E vai ganhar 360 lá. Show de bola. Obrigado. Obrigado a você, Léo. Obrigado por ter aceito o convite. Gente, se você assistiu até aqui, obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Sejam bem-vindos sempre. Esse é o Tá Na Mesa. Você pode até indicar alguém para estar na mesa aqui com a gente. É só botar lá no nosso Instagram. Vai estar tudo escrito aqui embaixo. O Instagram da página, né, que é Podcast Tá Na Mesa. O Instagram do Joey, que aí você pode procurar ele para fazer outras perguntas ou para procurar, né, combinar de fazer algum salto. Você pode ali também estar fazendo perguntas para o próximo convidado. E é isso, espero que você tenha gostado, veja outros programas também, siga a página, curta aqui o programa também, comenta, compartilha, que isso tudo é bem-vindo, até super bem-vindo, né? Ajuda a página. Esteja sempre aí com a gente, que vai ser um prazer.